e respondendo perguntas das pessoas que têm nos enviado. Inclusive, se você é uma delas que tem vontade de ter alguma pergunta respondida por nós, eu vou deixar para vocês aí o nome do site, é igrejadeus.com.br. Logo na página inicial já tem um formulário de perguntas. Você pode fazer sua pergunta e, na medida do possível, nós estaremos respondendo aqui. Estamos tentando fazer o máximo para responder o máximo de perguntas. Tá bom? Seja bem-vindo. Você está mais uma vez no Momento com Deus. Pergunta da Camila, da cidade de Extrema, Minas Gerais. Boa tarde, pastor. Às vezes eu sonho que estou expulsando demônios de outras pessoas. E sempre repreendo em nome de Jesus. Outros sonhos que tenho são com Jesus e Deus. Um dia sonhei que enfrentei um demônio muito forte. Aí comecei a clamar a Jesus e ele saiu de dentro de mim para me expulsar do demônio. Eu senti uma luz, uma força grande dentro de mim. E no final dos sonhos eu sempre venço. Gostaria de saber o porquê sonho com essas coisas. É Camila o nome dela, né? Camila. Camila, sonhos, eu gostaria de, em primeiro lugar, iniciar dizendo: nem todos os sonhos são proféticos, nem todos os sonhos são de revelações, né? E a gente também não tem esse desejo, não diria desejo, eu diria que nós não temos como revelar sonhos, sendo que a pessoa que sonha, Deus está revelando a ela, é porque Deus quer falar com ela, né? Então, se Deus já te deu a revelação, você já deveria sentir no seu coração o intuito da revelação. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus não causam confusão. Deus já está dizendo para você. Você tem que confiar naquilo que você está sentindo no seu coração como sendo a verdade do Senhor, que Deus está falando com você. Eu falando aqui de fora, pode ser que sim, que eu possa ser usado para revelar um sonho. Isso acontece. Mas na maioria das vezes, a pessoa que sonha, ela já vem no sentido da revelação em si. Entendeu? Eu preciso esclarecer isso, porque senão as pessoas começam a sonhar qualquer coisa e falam: revela para mim, revela para mim. E eu não posso dizer para você algo que Deus não colocar no meu coração. Assim, eu sinto no coração de que seja esse o sentido, eu vou dizer. Mas, como eu já disse, a pessoa tem muito mais condição de chegar a uma conclusão mais precisa e correta no sonho do que eu. Mas vamos falar um pouco sobre o seu sonho. O que eu penso ser? Não é uma revelação que o Espírito Santo fala assim: olha, estou dizendo que é isso que eu quis dizer para minha irmã. Não é nada disso. Vou falar para você uma interpretação humana. Fique bem claro. Para mim, o fato de você estar sonhando com demônios e ao mesmo tempo você está repreendendo esses demônios, e entre esses sonhos que você teve, um em que o próprio Espírito Santo, né? Porque Jesus não está em nós, que o que está em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo sai de você e vai, luta e você vence. Não é isso? Por mim, pela minha interpretação humana, eu diria para você que Deus está dizendo para você: olha, vai, começa a expulsar demônios, você está sendo usada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está com você e você vai conseguir chegar lá. Né? Você vai conseguir vencer a qualquer batalha espiritual que você se colocar. Parece isso a revelação, mas eu, sinceramente, não posso te dar plena convicção e certeza. Eu tenho algo a acrescentar. Se você tem tido sonhos, como o pastor disse, é algo muito pessoal entre você e Deus. Ore e quem sabe Deus quer usar você nesta área, nesse ministério. Quem sabe Deus está te fortalecendo, está, quem sabe, te exercitando, digamos assim, né, para que você
praticando para que você possa ajudar muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que carregam castras de demônios, né? A palavra do Senhor diz, né, que nada está oculto aos olhos do Senhor. Então, ore e peça ao Senhor para que Ele te dê uma direção. Se esta é a vontade do Pai, que Ele te use, né, em expulsar demônios, então ore e jejue, porque a palavra do Senhor diz que tem certas castras de demônios que é só com oração e jejum. Amém, minha irmã? Talvez ele já tenha até revelado, né? Você que tem que interpretar. Quem sabe esse aí já não seja mais do que um sinal mais do que suficiente. E você precisa ir para essa área e começar a fazer a obra do Senhor. Se já que você está sonhando e sentindo. Mas é o que eu disse, sonhos de revelação, quem ao acordar, você sente no seu coração que aquele sonho não é um sonho comum, é um sonho diferenciado. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém. Pergunta do anônimo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Prezados, sou de família presbiteriana, porém conheço pouco das escrituras da Bíblia. Me casei com um homem de julgo desigual e certas coisas andam me incomodando bastante, como a falta de companhia. Passa muito tempo jogando no computador, inclusive fim de semana. É grosseiro, se irritando com facilidade. Costuma me fazer muitas críticas e fala palavrões dentro de casa. Tenho a percepção de que ele se acha inferior a mim por conta da minha estrutura familiar, minhas aptidões e até beleza física. Creio que cresci espiritualmente desenvolvendo minha resiliência, mas como posso conseguir fazer que ele perceba que estamos do mesmo lado? Me sinto muito sozinha, já conversei muito sobre essas coisas com ele, mas ele só admite a ausência, justificando as grosserias com as cobranças que faz, ou fazia a ele. Algumas vezes ele até concorda com as minhas colocações, mas me incomoda com o fato de eu não admitir que erro também. A questão de ter jogo desigual já meio que deixa as coisas difíceis de serem resolvidas, porque qualquer orientação que eu tiver baseada na palavra de Deus, para ele talvez não faça sentido, porque ele não crê como nós cremos. Entendeu? Eu posso falar muito para você, como você deve se comportar, mas a respeito dele, não conhecendo, não sabendo nada dele, sabendo que ele nem cristão não é, a orientação já fica complicada, fica mais difícil, porque nós não temos nada em comum para que eu possa explicar qual seria a vontade de Deus, né? Que esse é o intuito até mesmo desse vídeo que nós estamos gravando. Então, irmã, eu vou dizer para você o seguinte: o jogo desigual é muito difícil, Eu já vi muitas pessoas. No começo as pessoas se empolgam muito porque acham a pessoa bonita, interessante, atraente, e aí se relacionam e casam, né? Mas aí o convívio, quando você passa a ver, você tem um tipo de visão baseado na sua crença e na sua fé, e a pessoa não comunda da mesma forma, você tenta dizer coisas e ele não entende nem o que você está dizendo, porque você tem a sua fé, as suas convicções. Por exemplo, vou pegar o exemplo que você disse. Nós sabemos que a boca de um cristão, ela deve ser resguardada, porque as palavras têm poder. Naquilo que nós dizemos, nós podemos tanto anunciar coisas boas como positivas, tanto você pode abençoar, como você pode amaldiçoar alguém através da sua fala. Vai depender do que está no coração. E nós, como cristãos, vamos sempre ter cuidado com as palavras que nós vamos dizer. E já ele não tem isso. Falar um palavrão é uma coisa comum, porque é o que o mundo fala. Ele fala, e ele acha que isso é uma coisa tranquila de se dizer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando fala a palavra desgraçado, o que é desgraçado? Dizer sem a graça. Uma pessoa sem a graça de Deus é uma pessoa condenada. Imagina, uma palavra dessa dita no lar, uma palavra
poder maligno. Ele tira a graça de Deus. Né? Imagina você xinga alguém, você numa briga ele te chama de desgraçado, ele tirar a sua graça. Ele, como o homem do lar, ele é um sacerdote de Deus na sua família. Vendo como é complicado, né? Como é que ele vai ser sacerdote do seu lar se ele não comunga a mesma fé? Então você tem um companheiro, mas você não tem um sacerdote do lar. Além do mais, irmãs, tem as consequências, né? Que é ele está falando certas coisas e os seus filhos crescerem ouvindo aquilo e também ficarem divididos entre a fé da mãe e o comportamento. O desigual é muito complicado de ser lidado, de ser cuidado. Mas não quer dizer que é impossível, porque a mesma Bíblia diz que se você é casado com um não crente, você não deve se separar. Isso não é desculpa para falar assim, não, agora, baseado na palavra de Deus, eu vou me separar porque ele não comunga a mesma fé que eu tenho. Não, a Bíblia diz, tenha o seu casamento. Eu digo para você o quê? Ter muita paciência e tentar, aos poucos, mostrar para ele por que é que você crê. Tentar levá-lo a acreditar também. O ideal é que vocês andem um ao lado do outro. E se você quer ir para a igreja e ele quer promover uma festa, ou quer ficar jogando videogame, isso já é andar separado. O ideal é que a família esteja sempre unida e junta. Para você disse, resiliência é a palavra. É ter paciência, saber entender que ele não está no mesmo nível de você, que ele tem um pensamento diferente de você, ele tem os valores diferentes dos seus. Tudo isso faz uma diferença muito grande no final. Mas você, como serva do Senhor, tem que ter coragem para perseverar e tem que ter também muita maturidade espiritual para poder lidar com essa situação. Você disse, eu conheço pouco da palavra do Senhor. Busque mais a Deus, mais sabedoria, mais conhecimento. Ore. Vai ter que pagar um preço. Quem é casado com descrente geralmente paga um preço mais elevado que o outro que já é casado cristão. Porque aí a carga é dividida, mas a carga é dobrada. E você tem uma obrigação espiritual no seu lar e você é o pilar de sustentação. Você é quem abençoa a sua família. E você tem que estar orando e clamando a Deus para que ele não seja vítima de perseguições espirituais. Porque da mesma forma que ele fala coisas indevidas, ele também dá brechas espirituais para entidades malignas. E principalmente porque as entidades entendem que você não pode ser atingida por ser uma serva do Senhor, por estar contra a fé e a doutrina, você está protegida, mas ele não. Então eles vão usar essa contra o seu casamento através do seu esposo. Sabendo de tudo isso, irmã, muitas vezes, não é ele, mas é o força maligna usando ele para tentar te atingir. A sabedoria tem que estar acima disso. E orar bastante, repreender bastante, ungir sua casa, ungir seu esposo. E aí sim, se ele tiver, através das suas orações, protegido, porque você também é metade dele, significa que as bênçãos suas também recaem sobre ele. Não é só as maldições, as coisas ruins que podem vir na vida dele que recaem sobre você. Você tem que ser forte o suficiente, buscar suficientemente para que as bênçãos e o poder de Deus através de você atinja a vida dele. E, no mais, irmão, é paciência, conversar bastante, o diálogo sempre é melhor. Converse muito, mostre para ele o seu lado, tenta mostrar a sua realidade. Principalmente mostra para ele a diferença que seria se vocês andassem juntos. Se vocês comungassem a mesma fé, falassem as mesmas palavras, entendessem a mesma fé. Você comentou aqui que ele é grosseiro com você, que ele joga muito, né? Ele gosta de videogame e que ele também sente... Você sente muita ausência dele, né? Com esses jogos e... você diz que ele se sente inferior a você. Eu tenho algo que talvez possa te ajudar, né? Meu pensamento também como mulher, tá? Uma mulher de Deus, né? Também sou pastora, casada com o pastor Júlio. E como ele diz, quando a gente professa a mesma fé, é bem melhor, porque
Nosso assunto está relacionado a Deus, às coisas de Deus, às coisas da igreja, e assim é aqui na nossa casa e na nossa família. Mas você pode, por exemplo, se você está vendo que ele está jogando muito, jantar, chama ele para assistir um filme. Cria situações que vai tirar ele do comodismo de estar ali jogando e cria uma situação para vocês estarem juntos. Mas não pense que ele vai largar de jogar para ficar sentadinho batendo papo com você. Homem não faz isso. Nós, mulheres, temos essa necessidade e fazemos isso com a maior facilidade. O homem não. Você tem que criar algo. Então, chame ele para ir num cinema, chame ele para fazer uma visita, ou você prepara um lanche, prepara um jantar, que seja uma pipoca e vá assistir um filme. Você vai criar algo diferente e vai tirar ele, né, daquele momento ali do jogo e criar um outro momento para vocês verem. E com certeza, a partir do momento que você for criando momentos, vocês vão estar ali mais tempo juntos, vai estar tendo diálogo. Se é um filme, procura um filme cristão ou algum filme e conversa com ele sobre o filme. Tenta ter um laço maior, uma intimidade maior, um diálogo maior, para que esse sentimento que também ele tem, que ele disse aqui que você não admite erros, e com certeza nós também erramos. Às vezes, como esposa, mulher, por exemplo, fala muito, reclama muito. Eu sou mulher, eu digo de mim. Então, nós temos que vigiar também. E admite seu erro. Às vezes, como esposa, às vezes a gente cobra muito, né? No início do meu casamento, eu cobrei muito, mas aprendi que não é por cobrança, é por estratégias. E Deus vai nos dando essas estratégias. Então, irmã, conselho eu tenho para você: não desiste do seu casamento. Família é projeto do Senhor na sua vida, nas nossas vidas. Esteja orando e que Deus, né, e o Espírito Santo possa estar te dando discernimento para que essa situação seja mudada e transformada em nome de Jesus. Pergunta da Tatiane Souza Alves, da cidade ocidental do estado de Goiás. O que fazer quando um irmão se sente incomodado com a minha ausência? É uma pergunta que não veio com muitos detalhes, né? Um irmão está incomodado com a minha ausência. O que isso pode significar? Talvez com um pouco mais de detalhes a gente entenderia melhor o que você quis dizer. Mas essa ausência é de que sentido? Você não vai no culto, você não vai numa atividade da igreja e ele pergunta: irmã, por que você não veio? Se você se diz que está incomodado com a ausência, em alguma coisa você está ausente, né? É culto, é um trabalho, não sei, uma atividade, né? Não sei. Eu acho assim que, vou supor, tá? Vamos supor que ele esteja incomodado porque você não tem ido ao culto. Um exemplo. Mas isso não quer dizer que o irmão ele esteja sendo invasivo demais na sua vida. Nós, como cristãos, queremos sim que os irmãos possam participar e estejam sempre em comunhão. Então, quando um irmão falta, um ou outro irmão ligar e falar: irmão, o que aconteceu? O que está acontecendo, né? Até por uma questão de preocupação, assim, de está precisando de alguma coisa, né? O que está acontecendo? Vamos dividir as cargas, essas coisas comuns, né? Porque a gente ama mesmo os nossos irmãos. A palavra irmão não é apenas uma nomenclatura qualquer, né? É um sentimento que nós temos. E nós estamos numa família e que o nosso irmão e a nossa irmã são partes dessa família. E por isso nós nos preocupamos com ele. Se é nesse sentido, o que você precisa explicar para ele: olha, desculpa, às vezes eu não venho por um motivo ou outro qualquer, mas eu gosto de estar na presença do Senhor. Então, quando acontecer, desculpa, pode ser que eu me ausente por causa de um ou outro motivo que esteja acontecendo. Conversa, apenas um diálogo. Pode ser outras coisas, como por exemplo, esse irmão, ele está muito assim,
procurando, você é solteiro, ele é solteiro, pode ser que não esteja interesse, pra você ter uma ideia, né? Porque quando uma pessoa tem algum interesse, ele procura a pessoa ali, diz, nossa, cadê fulana não veio, fulana não veio, o que aconteceu, por que você não veio? Porque ele estava esperando por você, né? Não sei se esse é o caso. Como eu disse, pode ser muitas situações, mas para mim, de uma maneira geral, conversa, explica, diga para ele, né? Pode ser também uma terceira situação que, infelizmente, é muito comum, pessoas que são muito invasivas, né? Pessoas que, de repente, querem tomar conta ali da vida de todos. Por que você não veio? Se for no sentido de cobrança, né? Por que você não veio? Tal, não, o crente não deve faltar à igreja, não deve faltar o culto, não sei o quê. Ou porque você é líder em um departamento e você está no seguinte, ou porque você faz parte de uma equipe e, de repente, aquela equipe contava com você e você não está indo. Não sei, mas como eu disse para você, está muito, não está claro, né, a sua pergunta para a gente poder ir direto ao ponto. Então, dependendo de cada situação, você deveria agir de uma forma diferente, né? Pelo menos a gente diria assim para você. Você escolhe a forma de agir. A gente está apenas debatendo e dizendo algumas situações e a maneira de você lidar com elas, tá? Então, analisa qual que é a sua situação. Por que é que você está sendo cobrado? Será que você está deixando de desejar também? Não sei, né? Mas em todas elas, ore a Deus, peça discernimento e converse com a pessoa. Explique, converse. Eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho. A palavra do Senhor diz assim: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então, se nós formos para a palavra do Senhor, o correto é você estar junto, o correto é você estar em união. Como o pastor disse aqui, você citou que o irmão sente incomodado com a sua ausência. Então, se formos para a Bíblia, esse é o sentido, né? Que espiritualmente falando, né, é que o melhor você esteja junto, porque junto você vai ouvir uma palavra, você vai ouvir um testemunho e com certeza a sua fé será edificada, ela será fortalecida dia após dia, né? Porque é como uma fogueira, quando você tira a lenha, o fogo se apaga. Então, que você possa estar refletindo, não temos maiores detalhes da sua pergunta, então, nesse sentido, eu te aconselho nesse sentido, que você esteja mais próximo, para que a sua fé seja cada dia mais fortificada no Senhor. Amém?